Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E no vídeo de hoje a gente vai te falar 5 passos para consertar a sua vida de uma vez por todas e não voltar mais, tá, gente? É verdade. E se você seguir isso, sem dúvida você vai nos agradecer no final, porque realmente vai mudar. Mudou a nossa vida e com certeza vai mudar a sua. E já Sempre muda aproveitando, a nossa vida, né, amor? Conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai traçando objetivos, a gente sempre pega esses passos pra gente dar um tranco. exatamente. E já aproveita, te inscreve, deixa o like, comenta, concorda, discorda e nos ajude aí a crescer esse canal. O primeiro ponto que a gente precisa trazer para vocês é que a gente estava vivendo uma vida confortável. Só que esse conforto, na verdade, gerava pra gente um desconforto. Era uma ilusão que a gente estava confortável, vivendo de uma forma confortável, mas no fundinho aquilo ali estava gerando uma insatisfação, uma falta de realização que a gente não sabia como descrever. Eu acho que para pegar, esse ainda não é um dos primeiros passos, tá? Isso é uma introdução para É uma vocês introdução para vocês entenderem. entenderem que a gente aplicou isso Mas eu nesse. acabei de ter um insight aqui enquanto tu falava, amor, que ficou muito claro pra mim. A gente viveu, a gente se mudou pra cá, pra esse condomínio que é muito bom, que é praticamente um resort, tem todas as coisas na beira da praia, e a gente desfrutou muito disso. Aproveitamos. A gente aproveitou muito. Só que o que me fez perceber? Sabe o que isso se chama na vida real? E quando eu digo vida real, é a vida das pessoas que trabalham, que são CLTs e tudo mais. Isso chama férias. Uhum, sim. Só que a gente pensou que a vida que valeria a pena é a vida das férias. E não é a vida das férias. E aí a gente pode entrar e aí complementando em relação. Entendeu a linha? Entendi, claro. Entendeu? Que aí a gente entra no primeiro passo. Exatamente, que entra sobre o choque de realidade. E o primeiro choque de realidade que eu vivi, que a gente estava vivendo a vida das férias, a gente estava aproveitando esse novo contexto, mas quando eu caí em mim, que foi quando eu apliquei o primeiro passo, foi: eu não enxergo mais as redes sociais como um trabalho. Então, o primeiro passo é você compreender, de fato, o que está te fazendo ter esse desconforto, essa insatisfação. Porque às vezes você tá vivendo aquilo ali, mas você não dá bola. Então, por exemplo, eu percebi isso junto com o perceber que eu queria trabalhar mais. Que eu não queria mais ser só mãe. Que ser mãe 24 horas estava me sugando. Há 2 anos eu comecei a dedicar a maternidade inteiramente para o meu filho e comecei a mudar minha autoimagem, que antes eu era uma pessoa que produzia conteúdo, trabalhava com internet. Eu fui mudando essa visão aos poucos, de uma maneira muito silenciosa, e quando eu me liguei, cara, eu não tô trabalhando mais com as redes sociais. Eu não tô mais trabalhando. O que tá acontecendo? E eu acredito que esse ponto que eu acabei trazendo em relação às férias é a gente vai entendendo o que é como o nosso inconsciente ele trabalha na nossa vida. Porque quando a gente enxerga a vida que a gente estava tendo, a gente enxerga que a gente já chegou. Isso foi uma das coisas que eu falei em um determinado vídeo que pra mim foi virada de chave, foi eu já cheguei. Tipo assim, tá bom. E isso é completamente o contrário do que eu pensaria antes. Não por não sentir que conquistei e cheguei, mas por saber da minha capacidade, por saber do meu desejo, por saber do que faz sentido para mim de fato. Me acomodar, nos acomodarmos, vivermos essa vida de férias, só nos fez enxergar e me fez principalmente enxergar uma coisa que para mim é fundamental. Que se eu pudesse dizer em uma palavra é escolha. Só que eu não quero ir naquele escolha ser difícil que todo mundo diz. É você ter clareza de entender que você vai precisar ter escolhas. E que nem sempre a escolha mais fácil, ela vai te realizar. Talvez você, no nosso lugar, e aí isso é uma coisa muito louca, é que você talvez esteja olhando o nosso lugar e pensando, nossa, eu se tivesse vendo isso, para mim já estava ótimo. Exato. Só que sabe o que acontece? É que
Quando você se torna alguém capaz de normalizar isso, você entende que você pode mais do que isso. E aí você tem que escolher entre aceitar ficar onde você está ou entender que você pode mais. E isso foi um ponto que virou muito minha chave um dia antes do meu aniversário, foi: eu gosto do jogo. Eu gosto do esporte da venda, do esporte do progresso. Não pelo dinheiro só. Porque pra mim, a gente não tem nem planos de nos mudarmos. Então se a gente faturar muito mais que isso, olha, podemos se mudar, mas não é uma prioridade, não é alguma coisa que está nos incomodando. Então, se você está dentro de uma realidade que não é a que você quer, não é a que você gosta, você precisa de fato ter esse choque e olhar com incômodo, olhar com nojo de tipo assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Exatamente. Para isso, eu acredito que olhar para a consistência das coisas é uma coisa que incomoda muitas pessoas. A gente olha para nossa vida, a gente fala, nossa, cara, não estava sendo consistente, não fui consistente. Só que, geralmente, a falta de consistência, ela se dá pela vontade de ter certeza das coisas. Porque muitas vezes você não é consistente Sim. porque você quer ter certeza que aquilo ali vai dar resultado. Sim, porque é aquela máxima, né? Se você soubesse que se você abordar 1.000 pessoas, você vai fazer uma venda de 100 mil reais, quão rápido você abordaria essas 1.000 pessoas? Mas quem garante que você, se abordar as 1.000 pessoas, você vai fazer? Exatamente. E amor, eu quero pegar um gancho, desculpa te interromper, que tu falou sobre não estar sendo profissional com as redes, e eu quero trazer que, poxa, eu trouxe muito pouco contexto em relação a isso no nosso canal, mas eu já faturei mais de 4 milhões na internet, vendendo meu conhecimento. Já tive agência de marketing, muito pouco, mas faturei legal. Já fiz muita venda de mentoria, grupo de network, já vendi desenvolvimento pessoal, já tive muito resultado. E hoje, quando eu faço uma análise em relação a profissionalismo, eu vejo que eu tive todo esse resultado porque eu sou muito bom vendendo. Mas eu nunca levei a sério, de verdade, a parada. De levar a sério, de ter processo, de ter organização. Eu sempre fiz as coisas muito de uma maneira intuitiva. E esse choque de realidade, isso vai muito ao encontro do que a gente tem falado sobre feedback de ajuste, que é você olhar para o que está acontecendo na sua vida, e isso, o choque de realidade está muito ligado a isso, né, amor? Total. Você tem um choque de realidade e você vai ter um feedback de ajuste, tipo, pô, tô fazendo isso aqui com a minha vida. Tá? O que faz sentido e o que não faz. E você, de fato, ter a mentalidade de entender que você vai perder alguma coisa. Não tem, é impossível você viver uma vida sem perder alguma coisa. Sim, esse choque de realidade muitas vezes pode vir de um fracasso. E o fracasso, ele é um feedback de ajuste. Porque não existe fracasso, só existe o sucesso. O fracasso, ele só te mostrou que você não tá na linha do objetivo final. E quem não chega é quem desiste de ser consistente. Exatamente. E a consistência, ela só vem quando você começa a olhar para todos os acontecimentos da sua rotina, todas as coisas que você faz, como uma possibilidade. Eu estou fazendo isso para aumentar a minha possibilidade de alcançar determinada coisa. Eu não estou fazendo aquilo ali porque eu sei que aquilo ali vai me trazer. Não. A gente trabalha com possibilidades. E isso, gente, faz com que a gente consiga ter muito mais consistência no nosso dia a dia. Total. Porque não é porque a gente deixou de fazer um dia que a gente não pode no outro dia fazer como se nada tivesse acontecido. Porque, na verdade, amor, ninguém liga. E aí isso casa, amor, não sei se tu quer trazer mais um ponto, eu quero pegar um Pode gancho falar. disso pro segundo passo, que é você encontrar um propósito além do dinheiro. E por que além do dinheiro? Porque eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que sempre deixou claro que eu faço as coisas pelo dinheiro. Mas não é só por ele. Eu nunca fiz nada de graça na internet. Eu sempre fui uma pessoa que flexibilizei, sempre fui uma pessoa que quis que as pessoas tivessem resultado. Sempre tive um propósito claro em relação a isso, porque isso é uma coisa que minha mãe me ensinou, faça algo que te faça feliz. E eu ter ficado quase 2 anos fora do Instagram se deu muito por entender o que eu queria além do dinheiro, porque eu entendo que vários movimentos durante esse período, mais no modo invisível que eu tava, eu fazia alguns movimentos e eu fazia muito dinheiro.
Então, para mim, o desafio não era fazer dinheiro, era encontrar o propósito que faça sentido. E aí, um principal ponto que eu quero pegar é numa conversa que eu tive com uma cliente, onde ela falou que ela odeia o trabalho que ela faz. Que ela odeia, mas odeia com todas as forças de verdade. E eu pensei assim, eu estaria disposto a sair do lugar onde eu tô, onde eu moro, diminuir totalmente o meu padrão de vida, mas fazer algo que eu gosto? Sim. Eu hoje nunca mais faria algo que eu não gosto na minha vida em relação ao meu trabalho. Eu não aceito. Eu me demiti da barbearia há quase 6 anos atrás, disposto a ganhar 2.000 por mês que fosse, tendo ajuda de família, enfim, não me interessava, mas eu não queria ficar mais naquele ambiente. Então, encontrar algo que faça sentido é, sem sombra de dúvida, o melhor conselho que eu recebi da minha mãe, porque o dinheiro, ele vem atrás. Exatamente. E o propósito, ele fala muito sobre o que o Felipe falou, de fazer o que você gosta. E ele vem também, hoje de manhã eu tava fazendo uma sequência de story, sobre a gente entender que os nossos talentos e dons, eles não podem ser considerados apenas hobbies. Muito bom. A gente precisa fazer algo com isso. Por um tempo, a gente pode até desacreditar que aquilo ali pode me trazer um retorno financeiro. Mas aí entra a importância da lapidação, da construção, da paciência, da resiliência. Eu sempre trago aqui no YouTube o exemplo de quando eu atendi minha primeira cliente de hipnose. E a diferença daquela pessoa para hoje é estrondosa. Mas se aquela ali não tivesse acreditado que era só questão de treino, e eu sabia disso, porque a minha mentalidade sempre foi ajustada, gente. E isso se dá a uma importância gigantesca que você dá às experiências que você tem na sua vida. Você precisa ter uma opinião sobre essas experiências que são adequadas, que são razoáveis. A minha primeira cliente não foi... Eu fiquei ansiosa, me embananava na hora da indução e tudo mais. Mas você entende que aquilo ali só é um feedback de ajuste? De treino. O fato foi, eu me embananei e fiquei ansiosa na sessão. Aquilo ali, aquele fato, eu não tirei uma opinião, eu sou ruim. Eu sou péssima, eu não sirvo pra isso. Não é assim. Isso é muito doido, mano, que isso me fez lembrar quando eu era barbeiro. Eu lembro que surgiu uma oportunidade, que eu no meu colo essa oportunidade. Eu não tinha nem terminado o curso, eu nem sabia muito, a galera tava conversando, como é que você vai fazer? Você vai largar currículo e tal. E nem lembro se eu já te contei essa história. Eu tive um colega de lado, assim, do curso, e o cara foi lá, fez uma entrevista, mas era muito longe da casa dele, e ele me indicou. E eu fui na cabeça, e olha só como é louco, eu fui na cabeça que eu já estava contratado. Ele falou, cara, tá lá a vaga e tal, o cara tá precisando. E eu fiz a entrevista já como se a vaga fosse minha. Nem sabia que a vaga não era minha. Eu fui lá, fiz a entrevista e comecei. E, gente, eu era muito ruim. Mas, tipo assim, muito ruim mesmo. Tipo, ruim real. Ruim de, tipo, os clientes saírem com o cabelo marcado, de cortar o rosto dos clientes fazendo a barba. Eu agradeço muito o Jefferson Orestin, o nome dele, que era o dono da barbearia, porque era o segundo dia de barbearia. E eu fui lá, já comecei a trabalhar e tal, ele me deu a oportunidade, ele não me demitiu. Em um determinado momento, o outro barbeiro que trabalhava comigo, ele se demitiu e ficou só eu de barbeiro. E ali eu fui obrigado a atender todo mundo que chegasse na barbearia. Então, enquanto eu cortava, às vezes, 1 cabelo, 2 cabelos por dia, eu comecei a cortar, às vezes, 4, 5 cabelos por dia. E o movimento foi melhorando e eu comecei a cortar, tipo, 10 cabelos por dia. Não teve jeito. Em 2, 3 meses, eu já estava bom. E aí, depois, eu fui melhorando. Antes, eu não conseguia cortar o cabelo e conversar. Sim, Não dava pra fazer os dois ao mesmo tempo. E então, o principal ponto de você entender em relação ao que você ama além do dinheiro é que você precisa ter paciência em relação às coisas e entender que é impossível. Não existe alguém, acho que não existe de fato, alguém que começou fazendo impecavelmente algo novo. Acho que não existe no mundo isso. Acho que acaba meio que sendo não digo uma verdade absoluta 100%, mas acho que talvez muito exceção tu começar de cara, por exemplo,
Se pegar o primeiro vídeo dela falando e o meu primeiro vídeo falando, meu Deus, horrível. Exatamente. Então as coisas, elas vão. Por quê? Porque você vai aumentando o repertório, você vai aumentando a experiência. Então se a gente pegar, por exemplo, daqui a um ano nossos vídeos no YouTube, com nossos vídeos, a gente vai ver como nossa comunicação provavelmente melhorou. Porque a gente grava todos os dias no YouTube, a gente precisa de um repertório de ideias muito grande, a gente precisa melhorar as nossas ideias, nossas conexões de sinapses, tudo isso. Então, acho que esse ponto em relação a encontrar o propósito, que além do dinheiro, seria esse segundo passo. Então, relembrando, você tem um choque de realidade, depois você tem essa busca por um propósito que vai além do dinheiro. Então, se você não tem outros propósitos, pergunte, o que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Comece com um hobby, comece com um teste, um experimento. Tira a palavra tentativa, começa a usar, eu estou experimentando isso. Porque às vezes você pode estar num momento de vida que você não se considera bom em nada, você não tá amando nada, você não, nossa, tá lá embaixo. Um conselho que eu poderia dar em relação a isso é, eu estava estudando hoje de manhã um cara da gringa e ele fala sobre não criar conteúdo, sobre documentar conteúdo. E o melhor conselho que eu poderia dar é, se você está aqui, se você está se desenvolvendo, pega o que você falou nesse vídeo e faça um stories escrito lá, posta qualquer coisa, documenta a sua jornada de evolução. Eu me tornei mentor porque eu decidi documentar as coisas que eu estava vivendo e evoluindo. E foi assim que eu saí de barbeiro para de fato viver do meu conhecimento. Terceiro passo. O terceiro, pode falar? Posso falar? Uhum. Tá. E aí eu acho que esse aqui eu quero dar um foco bem especial em relação a encontre um objetivo. Fala que eu quero te ouvir antes. Eu adoro, gente, como ele sempre eu sempre faço isso, assim, porque eu tenho as minhas ideias e eu gosto de ouvir as ideias dela para melhorar as minhas ideias. Eu tenho esse costume, tipo, eu sempre pergunto pra ela tudo. Pergunto. Ela fala, amor, fala tu. Eu falei, mas qual que é a tua opinião antes? Eu falo, quero que você fale, chega. Eu gosto de analisar. Sobre encontrar um objetivo. A partir do momento que você traça, entende o que você ama e tudo mais, você precisa traçar um objetivo. Então, dando um exemplo da minha vida pessoal, que vai ficar muito palpável, eu quando era CLT, eu trabalhava numa loja como vendedora de roupas, eu tracei um objetivo que eu queria trabalhar com a internet. Ponto. Esse foi o objetivo. Quero trabalhar com a internet. Ponto. Depois, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar, começaram a vir, então eu vou ser terapeuta. Não sei o que lá. E é por isso, gente, a gente fez um vídeo falando do YouTube que eu trouxe essa questão do mecanismo automático. Mas, eu vou dar uma relembrada aqui. É muito importante você, depois que você setou o objetivo, você estar atenta com a tua realidade, com o que você está fazendo agora, nas pequenas causas, nas pequenas coisinhas que você faz no seu cotidiano, porque isso vai te ajudar a ter ideias que vão te levar para aquele objetivo. E as ideias, elas não nascem assim maravilhosas. Depois que você pega uma ideia, tu vai lapidar a ideia. Igual, por exemplo, a gente bateu a ideia do nome do nosso produto depois de... A gente criou todo o produto, a ideia toda, as aulas, o passo a passo, e aí eu decidi mudar tudo. E a gente tá lapidou em relação a isso, entendeu? Melhora que fazia sentido. E Mas é por isso que é importante. Um ponto em relação ao objetivo, que é o que eu queria trazer de fato, eu queria que você trouxesse isso, porque eu sabia que você não ia ir tanto para a linha que eu iria, o que você vai fazer? O que você vai fazer todos os dias? Exatamente. Quais são as ações diárias, os seus objetivos diários? E acho que a gente falou isso em algum dos vídeos, mas ela tem um perfil muito mais sonhador e eu tenho um perfil muito mais executor. Então eu não ligo muito pro resultado final de fato em relação às coisas. Eu entendo, eu tenho discernimento, lógico, mas ela é uma pessoa muito mais sonhadora que eu. E quando eu falo dos objetivos o que eu tenho que fazer todos os dias? Exatamente, por isso que eu falei, setou o objetivo, presta atenção no agora, no presente, viva o presente. O que você tem que fazer? Faça esses objetivos experimentais acontecerem, porque é nesses objetivos experimentais, seja no trabalho, seja numa contemplação, porque a gente tem que elevar a vibração, e isso vai estar tudo explicadinho profundamente em relação a personagem, a construção, a chegar ao objetivo dentro do nosso produto, como manter a vibração, o que fazer nos momentos de crise, tudo bem explicado, é um protocolo muito validado, tá, gente?
E acredito que um Para. ponto para fechar isso, amor, só para, Pode falar. desculpa te interromper, Uhum. essa questão do objetivo, e eu posso trazer para vocês em relação a que eu já recebi vários feedbacks em relação à mentalidade. A mentalidade de alguém que faz o que tem que fazer. Eu olho para o meu resultado e eu digo para vocês sem sombra de dúvidas, eu tive uma comunidade de networking com quase 500 pessoas, eu tive uma mentoria de marca pessoal, posicionamento e vendas com 500 pessoas. E eu posso dizer para vocês, tinha muita gente muito mais competente que eu, com muito mais conhecimento que eu, mas que não tinha, não é nem execução. Se eu pudesse dizer a palavra, eu até vou anotar isso aqui para eu não esquecer, que é a palavra disposição. Disposição é a palavra. Disposição de fazer as coisas darem certo. Eu vejo que as pessoas elas não se dedicavam o quanto eu me dedicava. Elas não colocavam energia no cliente que eu colocava. Não colocavam atenção. Então elas pensavam, mas eu vou fazer isso e eu deveria cobrar muito mais para isso. As pessoas focam só nos seus próprios interesses. Então elas querem saber como cobrar mais, entregando cada vez menos para o cliente. O nosso pensamento em relação até ao desenvolvimento do nosso produto e a definição do preço que a gente vai cobrar nele é totalmente pensando no que é melhor para as pessoas. Porque, lógico, a gente vai ganhar num volume o dinheiro, mas a gente poderia cobrar muito mais. Mas a gente entende o quanto a gente quer impactar em relação a isso. Então, as suas ações diárias, a sua disposição, a sua execução, a sua energia é o que vai fazer você viver do seu propósito. Exatamente. Vamos pro quarto? 4. Então, o 4 é questionar o que da sua rotina não está de acordo com esse objetivo. Gente, isso aqui... Ai, se você conseguir questionar e depois aplicar o passo 5, deu. Porque vocês muitas vezes acreditam que sobre alcançar os objetivos você precisa coloca coisa, vamos colocar um monte de coisa. Mas antes, amor, porque já tá pegando um gancho do 5, fala da questão do filme. Eu adoro, né, de você ter filmado as suas últimas horas. Sim. Isso aí, pra mim, de questionar a sua rotina, isso aqui, pra mim, é o que retrata. Se tu falar isso aqui, a gente já pode pular pro final e acabou. Então, pra você ter mais facilidade de encontrar essa resposta, de questionar o que não faz sentido com o teu objetivo, é muito legal você pensar na sua vida como se ela fosse um filme. Se alguém estivesse filmando os seus últimos 7 dias, as suas últimas 24 horas. Pode ser, exatamente, pode ser 24 horas. Mas traz isso. Eu acho que é legal trazer os últimos 7 dias. E dá pra dividir, né? 7 e, por exemplo, as últimas 2 horas. Isso. Porque às vezes você tá procrastinando. Exatamente. Tu vai vindo 7 dias. Como que foi? Como que foi semana passada? Aí o que eu fiz anteontem? E não sei o que lá. E aí tu vai criando uma convicção das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo de alimentação, que pra mim é o que mais eu tive dificuldade esses últimos tempos em relação a isso. Por quê? Eu tenho um objetivo em relação à minha alimentação. E aí, se eu faço um filme da minha vida, eu olho pra trás e vejo as coisas que eu tô fazendo com a minha alimentação, eu penso, não tá de acordo. Então, tira o que eu estou fazendo em relação a essa alimentação. Se eu não preciso seguir uma dieta, eu só preciso tirar o que me faz mal. O que me faz mal? Vou parar de comer açúcar. Ponto. Vou comer fruta, comida de verdade. Isso foi um ponto, amor, pegar um gancho aqui. Eu perdi 18 quilos fazendo exatamente isso. Em 3 meses, sem ir um dia sequer na academia, eu perdi 18 quilos, sem fazer cardio, sem fazer nada. Eu apenas tirei as coisas. E esse é o passo 5. O passo 5 é sobre tirar. Então a gente traz essa questão do filme, e isso é muito legal, porque você pode trazer 7 dias, você pode trazer um mês, você pode... Mas legal, tá 7 dias, traz um dia e traz 2 horas, por exemplo. Se a gente for olhar os nossos últimos 7 dias, tem coerência? Tem, mas tem incoerência também. Pega as últimas 24 horas, tem coerência? Tem, mas tem algumas incoerências também. A gente vai tirando essas incoerências. Nas últimas 2 horas, se a gente for puxar, 100% coerente.
você percebe que as incoerências, elas não precisam ser tiradas de imediato. Mas quanto mais você tem clareza dessas incoerências, mais você consegue ter mais convicção que aquilo ali é importante ser tirado. Por isso Se até você o não nosso... pensa sobre, tu não vai tirar Por isso até o primeiro passo do nosso produto é sobre consciência. a consciência. A gente vai trazer para a consciência de fato para você olhar as razões pela qual você não está tendo o resultado que você quer. E aí eu quero fechar esse vídeo que eu queria ter falado acho que no Choque de Realidade ou no Propósito, eu não lembro, sobre um vídeo que eu vi ontem de um mentor falando sobre escalar grupos de mentoria, etc. E ele falou que as pessoas não escalam, o que faz você fazer 10 mil não é o mesmo que vai fazer você fazer 100 mil. E ele fala muito em relação a plugar time, etc e tal, que é o que seria o produto dele. E eu digo para vocês, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque a gente sempre traz aqui no canal que verdade é o que acontece 100% das vezes. Então, se eu jogar esse celular daqui, ele vai cair. Isso acontece 100% das vezes. Então, se não acontece, se tem alguém que conseguiu, pode ser diferente. É uma crença. Então, você precisa fazer isso? Não. Na minha percepção, o que você precisa mudar é sua autoimagem. Como você se vê. Eu não fui a mesma pessoa que saiu de 10 mil por mês para 100, para 200 mil por mês. Eu não fui a mesma pessoa. Mas eu precisei mudar a minha identidade, o meu personagem. E aí, eu não precisei crescer time, eu não precisei crescer absolutamente nada. Eu trabalhei até menos para fazer 100 mil. Eu precisei para fazer 10 mil, 40 mil, 50 mil, eu trabalhava muito mais do que eu fazia 100. E aí a gente vai tirando as crenças e deixando o que faz sentido. Então é muito importante você entender de fato e questionar todas as coisas, e por isso esse passo 4 em relação até ao questionamento da rotina, você precisa também questionar as coisas como um todo. É só desse jeito mesmo? Ou será que essa pessoa está querendo me vender? Então por isso que eu decidi fazer esse projeto, a gente fazer esse projeto junto em relação à mentalidade, porque na minha concepção, se você muda a sua autoimagem, se você cria o seu personagem, se você muda a sua identidade, de fato, e aí isso é a questão de ir tirando as coisas e mudando a identidade, porque quando a gente fala de, eu quero emagrecer, eu quero isso, as pessoas querem resultado. Mas quem eu preciso me tornar? É sempre sobre isso. Quem eu preciso me tornar para a pessoa que faz 100 mil por mês? Quem eu preciso me tornar para a pessoa que faz 10 mil por mês? Quem eu preciso me tornar para ser a pessoa de 1 milhão por mês? Então, com certeza, são pessoas completamente distintas. Porque uma coisa é fazer 10 mil. 10 mil a gente faz agora. 10, 15, 20 mil a gente faz agora. Indo pra praia todo dia. Mas não é o que vai fazer a gente fazer 100, 150, 200. Que também não é o que vai fazer a gente fazer 1 milhão por mês. E aí, o grande ponto que eu aprendi isso com o Raia Santos se você não tem carro e você quer ter uma Ferrari, compre o HB20. Comece, faça as coisas, tira o que te atrapalha. Fechou? Aplica, depois conta aqui pra gente. Curte, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, comenta nem que seja um coraçãozinho, tá bom? Beijo. Valeu. Tchau. Sucesso.